Podemos pensar em leitura do relatório? Com certeza. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimos senhores ministros dessa colenda sexta turma, digno representante do Ministério Público Federal, nobres colegas advogados e advogadas, senhores servidores. Excelência, o presente recurso em habeas corpus pode ser conhecido por quê? Primeiro, não demanda dilação probatória, prova pré-constituída, o que se pede aqui é apenas a análise da prova que já está nos autos, não pretendo nenhum tipo de cognição exauriente, é sim necessário passar pela prova, mas de forma superficial, então não há exaurimento similar a um processo de conhecimento. Também não existe coincidência de pedidos entre este RHC e o RESP, anteriormente interposto. Essa matéria não foi tratada naquele RESP. Também não há supressão de instância, porque essa matéria foi apreciada materialmente pelo TJ. E qual é o maior problema de conhecimento, qual é o obstáculo que nós temos aqui? É que essa matéria já foi objeto de um debate no HC 860-929 de um co-réu. E aqui, 3 aspectos que eu gostaria de começar mostrando a distinção. Primeiro, foi o co-réu, não foi o paciente, era uma situação diferente, faticamente. Toda a discussão se deu em cima de se era ou não um sítio habitado, ou se era, como a mídia chama, de um bunker. E o que se tem de novo aqui? Um reforço argumentativo e probatório, um mero reforço. Uma ata notarial do caseiro, e também com fotos e depoimento dele explicando, e um parecer muito interessante aqui tratando essa questão do professor Lênin Streck. E o objeto do RHC, então, é circunscrito a quê, ministros? A busca domiciliar, que foi ilegal, e a defesa insiste. Primeiro, fato incontroverso. A Polícia Militar, a Rota, assumidamente faz uma busca domiciliar em um sítio que era habitado, sem ordem judicial, isso é incontroverso, baseada exclusivamente numa denúncia anônima. Não há como fugir. O starter foi uma denúncia anônima, assumido pela polícia, inclusive descrito na denúncia do MP. A denúncia do Ministério Público começa descrevendo que o comandante da Rota faz a operação com base numa denúncia anônima. A própria denúncia descreve isso. São diversos precedentes do STF desta colenda turma, não admitindo a denúncia anônima como starter de investigação. E como diz o professor Lênin Streck no parecer, é claro que se a denúncia anônima não substitui, não pode sustentar, não pode justificar a abertura de um inquérito, com muito mais razão, ela não pode justificar uma medida tão invasiva como é uma busca domiciliar numa casa habitada. Então, o primeiro vício é esse, busca domiciliar sem autorização judicial a partir de uma denúncia anônima, comprovada e assumida pelo próprio acusador. E um detalhe, mas tem um parecer, tem um relatório, não parecer, tem um relatório de investigação da Polícia Federal, juntado e produzido 1 ano depois desta busca e apreensão. Esta busca da Rota, a Rota não sabia o que estava fazendo. E não sabia que a Polícia Federal estava iniciando uma investigação. Tanto é que a própria Polícia Federal diz, essa busca desastrada da Rota atrasou a nossa investigação, nos prejudicou. E 1 ano depois, a Polícia Federal, então, faz um relatório que vem aos autos, aonde, então, o paciente Antônio é indiciado. Só um parênteses, Antônio paciente não é mesmo Antônio Caseiro, só tem o mesmo nome. Mas o paciente só é indiciado 1 ano depois, quando vem o relatório, então, da Polícia Federal. Por quê? Porque a Rota estava fazendo uma phishing expedition. A Rota tinha uma denúncia anônima, entra na residência, encontra drogas e armas, e aí começa a investigar. Tanto é que o paciente só é indiciado 1 ano depois, com base na investigação da Polícia Federal. Segundo ponto, o posterior descobrimento de armas e drogas e a tese do crime permanente. Excelências, há décadas atrás, o fato de ser um crime permanente justificava fazer qualquer coisa. Ou seja, se entrava primeiro e se justificava depois. A permanência, durante décadas, se justificou por si só. Felizmente, há uma mudança racional do entendimento, aonde a permanência deve ser, primeiro, identificada antes do ingresso. É aquela nossa discussão conhecida já, de que a flagrância deve ser posta e não pressuposta ou adivinhada. É preciso, como diz o ministro Gilmar Mendes, uma justa causa prévia ao ingresso, aonde a denúncia anônima não encaixa, não é uma justa causa prévia. Vossa Excelência se debruçaram sobre esse assunto, não vou ser repetitivo, no HC 598051, por todos conhecido, mas também, ministro Saldanha, no HC 647-603 de relatoria de Vossa Excelência, que também era um sítio, também era uma denúncia anônima, também era uma situação de crime permanente, e Vossa Excelência entenderam que a busca e a apreensão foi ilícita, porque não havia uma justa causa prévia. Também era sítio, também era permanência, também
era uma situação similar a essa. Não havia urgência para a medida, não havia urgência que justificasse o ingresso. A polícia militar podia perfeitamente ter investigado, ter pedido uma busca e apreensão para o juiz e o juiz ter decidido. A questão, diz o professor Lênin até no parecer, é extremamente simples. Se houve tempo para solicitar uma retroescavadeira, recordemos, zona rural, a polícia chega às 2 da tarde no sítio, o caseiro estava lá, 2 da tarde. A retroescavadeira vai chegar avançada à noite. A polícia poderia ter feito o pedido antes, bastava requerer. Houve tempo de sobra para isso, é uma questão de princípio. Para entrar numa casa, há que se observar limites legais. A casa é inviolável. Esses princípios básicos não foram observados. O terceiro ponto aqui é o nevrálgico. Era um sítio habitado? Era. Era um sítio que tinha 2 construções, a casa do caseiro e a casa principal, no mesmo sítio. Esse sítio merece proteção? Merece. Referido ao HC 647-603, relatoria do ministro Saldanha, enfrentou essa questão, propriedade rural, mesmo que tenha várias casas e galpões separados, tudo é protegido e abarcado pelo conceito de casa. Na verdade, nem mesmo no pátio desse sítio, os policiais poderiam ter entrado sem o mandado de busca. E aqui eu trago o HC 228, 426, relatoria do ministro Gilmar Mendes, que é muito interessante. Diz o ministro Gilmar: mesmo não sendo moradia do paciente, mesmo não sendo, porque era um sítio que ele plantava frutas e guardava materiais, diz o ministro, assinto o entendimento da defesa no sentido que se tratava de um galpão localizado em uma chácara, utilizado para armazenar máquinas e móveis, e que o local se enquadra no conceito doutrinário de casa, visto que se tratava de uma chácara própria do imputado, e que estava inequivocamente fechada. É igual, e a minha situação é mais grave, porque tinha um caseiro com a esposa e 5 filhos morando lá. 5 filhos, 300 galinhas, não é forma, excesso de linguagem, ele diz 300 galinhas e os peixes que ele criava, tanto é que morreram muitos. Esse sítio era habitado com a máxima vênia, o entendimento proferido no HC anterior, no 860-929, não enfrentou essa questão que está em controvérsia aqui. Excelências, basta ler o relatório de inteligência que a polícia faz, o relatório onde eles constatam e explicam a diligência. Os policiais militares chegaram na sede do sítio Sarandi, e aí, aspas, dizem os policiais, enfim, chegamos a uma casa bem espaçosa. O professor Lênin diz, bingo, os policiais chegaram em uma casa, desnecessário continuar a descrição. Bingo, é uma casa. Mas os policiais vão além e dizem, era quase uma mansão, estava claramente em reformas, a churrasqueira era antiga, castigada pelas intempéries, tinha cômodos amplos e pé direito alto e havia um criatório de peixe. Sim, era uma casa. Também temos depoimentos policiais dizendo que lá encontraram objetos de uso pessoal, lata de cerveja vazia, espuma de barbear, roupas penduradas. E aí vem a questão da casa do caseiro, que é outra casa dentro do mesmo sítio. Nesta casa do caseiro, a Polícia Civil volta lá, depois da busca e apreensão, e os policiais civis vão lá atrás do caseiro. Por quê? Porque a rota identifica que tem caseiro, o caseiro estava lá. A rota diz, o caseiro era o Antônio Carlos, na verdade, Rectius, é Antônio Marcos, morava ali com a esposa e filhas. Está lá, comandante do 4º pelotão da rota, Pedro Irã Fulano, ouvido na polícia 4 dias depois, disse que teve contato com uma pessoa que se apresentou como caseiro daquele sítio. O prenome, salvo engano, é Antônio Carlos, morava com a esposa e os filhos. O caseiro é Antônio Marcos, ele residia lá com a mulher e 5 filhos. Aí a Polícia Civil faz o quê? Vai na casa 4 dias depois, para então ouvir o caseiro. E aí o caseiro já não estava mais. A polícia encontra restos de comida na geladeira e vários animais, como galinhas e patos mortos por falta de alimentação. Então, vamos esclarecer o que aconteceu aqui. Esse Antônio Marcos, o caseiro, depois faz uma ata notarial, que é um reforço argumentativo probatório, porque o que ele diz é o que já está nos autos, e aí ele explica. Dezembro, junta fotos, ele junta fotos na casa, extrai do telefone, e conta, morava lá com a esposa e 5 filhos. Morava há 1 ano, que no dia em que a rota chegou, ele foi abordado na entrada do sítio, que ele tinha ido comprar milho para as galinhas, 300 galinhas. Que os policiais chegaram por volta das 14 horas, reviraram toda a casa, mantiveram a família na varanda sob vigia, que já era noite quando chegou a retroescavadeira na casa principal, que no sítio havia 2 casas, a principal em reforma e a casa dele.
aonde ele ficava lá e era o caseiro e cuidava toda a propriedade. Tudo está dentro do mesmo sítio. Naquela madrugada, ele ouviu os gritos dos policiais dizendo que tinham encontrado as armas e drogas em um dos cômodos da casa principal. E nessa casa também tinha cama, roupa, fogão, geladeira, sofá. Esses policiais foram por 4 dias seguidos ao local. Depois que eles encontraram as armas, os policiais ainda voltam e que ele não aguentava mais apanhar e ser torturado para reconhecer pessoas por fotos que ele não conhecia. Pensou que iam lhe matar, então decidiu ir embora com a mulher e os filhos. E por isso ele saiu apenas com a roupa do corpo. É por isso que ficou com medo na geladeira, é por isso que as galinhas morreram no pátio. As galinhas morreram porque tinha gente que morava lá e dava comida para elas. As galinhas faziam parte da criação dele. Ele era o caseiro e cuidava daquilo que era uma casa. Asilo inviolável do indivíduo. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Merece proteção? Sim. Então, excelências, era uma casa, era habitada, os próprios policiais afirmaram que encontraram o caseiro lá, identificaram o caseiro, e ele fugiu. Ele não fugiu, porque ele não foi nem indiciado. Se ficou comprovado que ele não tinha nada a ver com a droga e as armas. Ele fugiu por medo da polícia sistematicamente voltar lá. E a própria Polícia Civil diz, 4 dias depois, foram lá para apreender objetos e notificar novamente o Antônio Carlos. Porém, já não havia mais ninguém no local, ficando a nítida impressão de que a casa havia sido abandonada. Excelências, a gente sabe, todos nós sabemos, que sempre que esse tribunal é chamado a decidir sobre um caso complexo e tem que declarar que uma prova é ilícita, existe um preço a ser pago. Mas esse preço decorre, e é um preço que é pago nessa casa sistematicamente, é um preço alto? Não. Proporcionalmente aos direitos fundamentais aqui tutelados, não é um preço alto. Vossas Excelências cumprem uma função pedagógica da maior relevância, que é exatamente comunicar às instâncias inferiores que existe um estándar de legalidade, que não é vale tudo. Quando se anula uma busca e apreensão, porque a polícia entrou sem mandado de busca e apreensão, sem mandado judicial, com base numa denúncia anônima, que fica barbarizando as pessoas lá. Quando se faz uma anulação, quando se anula uma prova como essa, se comunica, olha, não vale tudo, é preciso respeitar a regra do jogo, não é um consequencialismo. Mesmo que vocês tenham encontrado algo, este encontrar só se justifica quando feito dentro da legalidade, porque senão, não há mais casa como asilo inviolável do indivíduo, se nós aceitarmos que a polícia, ou quem seja, faça o que fizer, entendendo que os fins justificam a barbárie dos meios. Só que isso precisa ser dito e reafirmado sistematicamente, como Vossas Excelências fazem aqui, dizendo, não é vale tudo, não se pode entrar dessa maneira. Encontraram? Sim, mas como encontraram? Essa é a pergunta. O que se pede hoje é a reafirmação do que Vossas Excelências já decidiram em vários casos similares. Primeiro, que denúncia anônima não justifica a busca domiciliar. Segundo, que flagrante em crime permanente exige justa causa prévia ao ingresso, uma justa causa cravada em elementos objetivos, em uma investigação prévia, que justifique a violação do direito fundamental que está sendo sacrificado naquele momento. No presente caso, é um sítio é casa, exige proteção, está aprovado que era habitado, estava lá o depoimento dos próprios policiais, bingo, chegamos numa casa, era uma casa grande, era quase uma mansão, tinha resto de comida depois, sim, eles foram embora, fugiram, tudo isso precisa ser considerado nesse caso. São fatos incontroversos. Eu não estou pedindo uma ampla análise probatória, é uma análise superficial de uma prova já produzida, mas uma coisa é inequívoco e inegável. É uma busca domiciliar sem mandado judicial, denúncia anônima, sem flagrante esclarecido previamente a entrada, não havia nenhum elemento prévio. Por tudo isso, Excelência, requer-se o provimento do RHC com reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão e das demais provas derivadas.